Então, são vários lugares que Deus tem levantado pessoas para propagar o evangelho de Cristo através de nós, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos uma sequência a seguir, né? Aqui em Provérbios, estamos fazendo a meditação durante esses dias e hoje nós já estamos no número 19, do verso 1 a seguir, que vai dizendo assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplica, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Muito bem, estamos mais uma vez, né, diante e mediante dessa palavra, essa palavra, na qual o Senhor nos dá ela hoje, como, querido, grandes enigmas. Como sempre estou aqui falando sobre isso, a palavra de Deus, ela esconde várias interpretações, ela esconde, querido, vários tesouros. Por trás das letras existe bênçãos que às vezes a gente passa despercebido diante desta palavra e a gente não alcança o que a palavra de Deus realmente ela quer trazer sobre as nossas vidas. Quais são as bênçãos que essa palavra ela quer trazer para nós. E às vezes nós passamos despercebidos, lendo de forma desatenta e nós não alcançamos o que realmente esta palavra ela propõe para cada um de nós. E Salomão, ele é um especialista, né, em trazer esses enigmas através das palavras, essas reflexões que nos faz parar para analisarmos, para vermos e revermos os nossos conceitos, o que nós estamos fazendo. Então, nós vamos ver que ele vai falar de assuntos específicos, assuntos corriqueiros e assuntos que são assuntos atuais. Ele vai falar sobre o melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Do que o perverso de lábios e tolo. Ele diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então ele vai abordando vários assuntos que nos traz a reflexão. E que só, querido, existe uma interpretação verdadeira quando se tem o Espírito Santo para ajudar a fazer isso. Porque o homem comum, ele não entende a etimologia da palavra, ele não entende o significado dela, ele não entende do que Salomão está dizendo, do contexto da palavra. Porque aqui só o espiritual, só o homem espiritual, ele vai dizer que só o homem espiritual entende de coisas espirituais. Que o homem material, o homem, querido, normal, ele não entende, para ele isso é loucura. Para ele isso é loucura. Mas nós entendemos e absorvemos esta palavra como, querido, a riqueza, mais rico do que ouro e prata, mais importante do que prata refinada. Então, é preciso nós entendermos, ele diz que o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva inteligência acha o bem. É preciso adquirir conhecimento, e através deste conhecimento nós estamos demonstrando que amamos a nossa alma, que nós estamos, queridos, se importando com ela. Eu costumo dizer que a vida é um jogo, e se nós não aprendermos a jogar, querido, logo, logo nós seremos perdedores, nós sairemos desse jogo da vida. Então nós precisamos aprender de que forma cada peça precisa ser colocada. Então, quando nós adquirimos o entendimento, nós saberemos onde colocar cada peça desse quebra-cabeça na vida. E aí nós
sairemos vencedores, vitoriosos de cada uma dessas empreitadas, de cada uma dessas etapas desse jogo. Muitas pessoas já perderam. Se perde esse jogo, querido, quando você fecha os teus olhos neste mundo. Quando você morre, você perde o jogo da vida. E muitas pessoas estão morrendo cedo, muitas pessoas estão saindo do jogo de forma antecipada, prematura, por não aprender a jogar o jogo da vida. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, que o Espírito Santo de Deus revele a nós esses enigmas, fale conosco a cada dia e nos deixe instruído acerca do que Ele está falando conosco. Porque, querido, muitos têm a palavra de Deus, muitos estão com a Bíblia Sagrada nas mãos, mas as suas interpretações têm feito de forma errada. Por isso a gente precisa buscar o Espírito Santo para que esta palavra seja, querido, identificada e revelada de forma profunda, de forma que ela traga transformação, mudança, renovação de mente. Oh, rakandalabassúria, lemanduri vassuri andalamashere bendeia sériga. Nós só iremos viver transformações quando nós tivermos, querido, recebido primeiro, a priori, a mudança da mente, a metanoia. Assim nós iremos entrar em uma indignação. Nós vamos entrar, querido, de uma revolta contra os padrões do mundo. E nós vamos sair desses padrões. E a gente vai entrar no padrão de Deus, na forma dos céus. E aí viveremos essa transformação. Porque sair desse padrão não é fácil. Sair desse padrão, sair desta formalidade do mundo não é fácil. Só quando nós temos a renovação de Deus em nossas mentes. E aí nós vamos viver as transformações dos céus e vamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor quer trazer, é isso que o Senhor tem para nós hoje. É viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Salomão, ele fala sobre assuntos diversos, e um deles é sobre os componentes do lar trágico e infeliz, que são mostrados aqui como o filho insensato e a esposa resmungona. E esta é a primeira de 5 referências em Provérbios que Salomão faz a respeito da mulher rixosa. Ele fala sobre a expressão contenções da esposa e também traduzida por rixosa. Ou seja, como gotejar, ele faz a comparação desta mulher rixosa, reclamona, resmungona, como gotejar contínuo que leva alguém à loucura. E é como um mosquito irritante, zumbindo durante a noite. Olha isso. Essa é a comparação que Salomão vai falar de uma mulher reclamona. De alguém que tem uma esposa que reclama, que murmura o dia inteiro. São causas diversas que levam à murmuração. E uma delas, querida, é a falta de fé. É a falta de confiança em Deus. E Salomão fala que essa mulher é comparada ao gotejar contínuo. Já pensou? Imagine aí uma torneira gotejando a noite inteira. Uma casa que está com goteira a noite inteira. Aquela é algo irritante, é algo que nos tira a paz. Então ele diz que essa mulher é comparada com essa goteira e também como um mosquito zumbindo, irritante, zumbindo durante a noite. Quando está pegando no sono, o zumbido recomeça. E muitas pessoas são obrigadas a levantar da cama por causa de mosquito irritante. Muitas pessoas, às vezes, os filhos saem da casa, os filhos querem logo sair daquele ambiente tóxico, o marido não suporta mais, já está fora de casa com a amante. Então, são muitas coisas. Isso não é justificável. Mas, querida, é comum a gente ver, porque ninguém merece isso. Um homem é capaz de enlouquecer por causa de uma goteira. Um minúsculo mosquito ou uma esposa briguenta, rixosa. Um provérbio árabe usa 3 palavras
que rimam para transmitir essa ideia. 3 coisas tornam uma casa inabitável, ou seja, uma goteira, reclamação de mulher e um mosquito irritante. Então é sobre isso que a gente precisa parar um pouco. Buscarmos em Deus essa maturidade de ouvir a palavra de Deus e serem transformados. O evangelho, querido, é transformação. O evangelho é transformação. Eu não acredito em um evangelho que não transforma, que não liberta. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é transformação. É fruto do Espírito. É nós sermos controladas pelo Espírito de Deus, termos paz, fé, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, tudo isso é transformação do Evangelho. Tudo isso que ele vem através do fruto do Espírito. Então que nós busquemos esse fruto do Espírito. Que por outro lado, Salomão também ele fala dessa mulher prudente, que é comparada com uma esposa ideal, como aquela esposa que ela é uma boa administradora, cautelosa, prudente, tem discernimento e tem discrições em tudo que vai fazer. Então é sobre isso que nós estamos lendo aqui, meditando. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor te transforme, que a mão do Espírito Santo esteja contigo, identificando e mostrando os lugares que precisam serem transformados, tá bom? Que precisam de libertação. E hoje é o dia de libertação e nós vamos orar por isso, para que o Espírito Santo de Deus nos liberte, né, de crenças limitantes, nos liberta, querido, de paralisação, de atrofias, que nos deixa atrofiadas, paralisadas, que nos deixa em repetição, em ciclos repetitivos. Que o Senhor nos tire desses ciclos, que o Senhor venha quebrar padrões e repetições que está atrapalhando as nossas vidas, né? Padrões que foram implantadas em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, e que isso venha a ser mudado, transformado, que possamos sair desses lugares de aprisionamentos, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é na presença do Senhor que nós chegamos aqui como os decretos que saem das nossas bocas e elas são sementes de acontecimento. Então, cada palavra que sai dos nossos lábios, nós estamos semeando sementes de acontecimento, Senhor. Sementes de que, ó Pai, num tempo certo, elas irão germinarem, elas vão entrar nesse processo de germinação e vão nascer e vão dar frutos. Frutos estes, Pai, que irão matar fome, irão saciar pessoas. Pai, nós chegamos aqui neste lugar hoje como instrumento de Deus, como representante dos céus, para, Senhor, Pai, identificar hoje como filha do Senhor, como filhas amadas de Deus, que alcançou, que ouviu o chamado do Senhor. E aqui estamos, Pai, não para brincarmos, não, Senhor, para simplesmente, Senhor, dizer que o Senhor faz. Pai, não dizer simplesmente que o Senhor resolve, mas de fato o Senhor resolve. De fato o Senhor faz. O Senhor liberta vidas, o Senhor tira pessoas de prisões, através da oração do justo, por Senhor, os seus efeitos serem diversos. O Senhor alcança agora esses lugares, vidas são alcançadas, lares são restaurados, pessoas são, Senhor, transformadas, livres, libertas dos seus cativeiros. E aqui estamos nós de mãos dadas, unidas, batendo, Senhor, de frente com toda a força das trevas, vestindo-nos, revestindo com toda a armadura de Deus, e assim podendo ficar firmes nos dias maus, nos dias, Pai, de guerra, nos dias de tribulação. Paulo ele vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa guerra, Pai, é contra a potestade, principados, é contra a irmandade, dominadores deste mundo tenebroso. Ele vai dizer, Senhor Jesus, que nós precisamos vestirmos e revestirmos de toda a armadura de Deus, para nós podermos estar firmes, Pai, firmes no dia mau, firmes, ó Deus, no dia da enfermidade, firmes, ó Deus, no dia, Senhor, da perseguição, no dia da afronta, no dia, Senhor, do apontamento, julgamento, que estejamos firmes, inabaláveis em nossa fé, no dia das portas fechadas, no dia, Senhor Jesus, que todo mundo for embora, os seus amigos forem
embora, no dia da solidão, no dia da rejeição, do abandono, da injustiça, ragassúria, elebandabarasseremenegassúria. No dia, Senhor Jesus, também, Pai, quem sabe da traição, que nós possamos estar firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos-nos de toda a armadura do Senhor, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo, porque esta luta não é contra sangue, carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, o Senhor coloca sobre nós agora toda a armadura do Senhor para resistirmos no dia mau, e depois de termos vencido tudo, nós permanecermos inabaláveis, estando firmes, cingidos, ó Pai, com a verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, coloca sobre nós que venhamos a embraçar o escudo da fé, com a qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando sobre nós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Ereganarabarassúria, com toda oração e súplica. Oh, é isso que estamos fazendo aqui, Senhor, orando em todo o tempo, Rabassuri, Néria, Sérigia, e orando em todo o tempo no Espírito, para resistirmos, para, Senhor, isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todas as vidas, por todas as pessoas que têm nos rogado a oração, e é isso que nos traz aqui, Pai. Nós viemos, Pai, como este luzeiro aceso, para chegar aí no lugar das trevas, dissipando esse poder do mal, dissipando o poder da enfermidade agora, quebrando as cadeias da enfermidade, quebrando as cadeias, Pai, da oposição que se levanta. Mas, ó Pai, baterem em retirada, pois a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra esta mulher que está em constante oração. As portas do inferno não prevalecem contra esta opressão, contra essa depressão, contra essa enfermidade que insiste, Pai amado, em colocar esta mulher em cativeiro. Pai, nós chegamos agora para destronar o espírito de enfermidade, o espírito do vício, o espírito da prostituição, o espírito maligno, Senhor, da pornografia, aragassúria, da pedofilia, toda obra cativa do inferno. Alcança agora, chega agora, dissipando, destronando todos os poderes que se levantaram contra esta família. Nós repreendemos o espírito de idolatria, repreendemos o espírito da rainha do céu. Nós declaramos que, Senhor, teu filho, a tua filha é do Senhor. Oh, eu declaro que esta família é do Senhor. Eu declaro que o filho dela é do Senhor Jesus, e eles têm dono. O filho dela tem dono, nossos filhos têm dono. Tem um pai que é Deus, o Senhor de toda a terra, de todo o universo. Eu repreendo a parcialidade dos juízes, eu repreendo os espíritos de cegueira, de engano, de morte, de mordaça, de silêncio, de indiferença, de passividade. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito, Pai, de bebida, de fumo, de drogas, e Pai amado, que sabe, Senhor, espíritos malignos que estão atuando de facções, Pai, de corrupções, Pai, de sonegação de imposto, de, Pai, enriquecimento ilícito, lascívia, de feitiçaria, espírito de Jezabel, de religiosidade, de adoração a ídolos e pessoas, ó Pai, de homossexualidade, espíritos homossexuais, que tem, Senhor, invertido, tem filtrado, Senhor, Pai, para deixar as pessoas, Pai, deformados, Pai, para tirar características de filhos do Senhor, de imagem e semelhança do Senhor, espírito de lesbiano, em nome de Jesus, todo lesbianismo, Pai, nós repreendemos agora e dizemos fora dessa casa. Eu chego agora para dizer que essa casa está sendo vistoriada pelos olhos de Deus, vistoriada agora pelos olhos do Espírito Santo, e onde estiver um espírito camuflado, escondido, estou dizendo que está sendo identificado, fora, recanda, bandarassuri, andalamaxerebendeia, eu digo fora, foi identificado agora, reprovado o teu poder, a tua força é tirada, porque o Espírito Santo de Deus chega agora como aquele que está na supervisão, na direção desta libertação. E os anjos do Senhor
Os anjos do Senhor foi designado para este lugar. Os anjos do Senhor chega aí. O exército angelical chega aí de guerra espiritual, de batalha espiritual. Chega em tua casa destronando todo espírito das trevas, todo espírito da rainha das águas, de manjar, de aborto, derramamento de sangue, de abandono de família, larassuri, kenele, bandaia, séria, espírito de separação de casais, de rejeição, de ciúme, de suicídio. Eu digo fora. Ora, bandar, bandara, suri, anda lá, machebe, decanda, miríades de anjos poderosos, qualificados, chega neste lugar e o Senhor tira da sua aljava, hoje nos tira como suas flechas para chegar nestes lugares agora. O Senhor está tirando pessoas, mulheres da aljava para ser solta agora ao alvo, para ser solta agora como libertação na casa, para ser solta como libertação na empresa, para ser solta como libertação na sociedade. O Senhor está soltando agora mulheres, está tirando mulheres da sua aljava preparada e o Senhor solta agora como flecha. Ora, bandara, suriende, leva, súbia, todo espírito de abuso sexual, rebandababarás, espírito pedófilo, sai deste lugar agora, eu te dou ordem, na autoridade do nome de Jesus, por onde a minha voz chegar, seja identificado, seja reprovado o teu poder, toda a tua obra cativa, toda a tua obra maldita, todo o teu poder que está escravizando esta criança. O exército angelical chega agora e aterrissa nessa casa, nesse território tomado de dor, de sofrimento, de angústia, de manipulação, de persuasão. Espírito maligno que tem atuado através de músicas profanas, de cultura diabólicas. Nós destronamos o teu poder agora na autoridade do nome de Jesus. Estamos escondidas agora no refúgio do Deus Altíssimo. E desse lugar agora nós damos ordem. Nas regiões celestes nós agora subimos através da fé. Começa a guerrear, começa a cortar os laços, começa a quebrar agora os cativeiros nas regiões celestiais. Com Cristo estamos assentados neste lugar que nós entramos em guerra, em batalha espiritual e repreendemos toda a obra do inimigo, espírito de cultura africana, de indígenas, espírito de cultura indígenas, de pagelanças, de danças, de encantamentos, de candomblé, há uma guerra, querido, travada no reino espiritual. Espírito de encantamento, sedução, de mesa branca, cadecismo, de engano, espiritismo, todo mal que tem sido enganado essa vida, nós destronamos, descortinamos o véu. E essa pessoa recebe clareza em sua visão, em sua audição. Todo, ó Pai, toda obra, Senhor, que cativou. Toda obra, Senhor Jesus, que deixou, Pai, paralisado e atrofiado os sentidos espirituais. Eu tiro as cortinas dos sentidos espirituais agora, dos 5 sentidos espirituais que estão entravando a tua vida, impedindo você de avançar, de crescer, de prosperar. Em nome de Jesus, assim eu declaro, está feito, consumado, declarado em nome de Jesus. Fiquem libertos, curados, sarados, livres, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te alcance agora e que você seja livre para a glória de Deus, a tua casa seja liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim eu oro e agradeço ao Senhor Jesus. Se permite o Senhor, mais estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e apertado em teu coração.